Bem, nós estamos falando no Evangelho de João. Evangelho de João é assim, muito especial para nós. Nesse segundo semestre nós estamos tratando, pregando expositivamente. Só que antes de nós entrarmos aí no capítulo 4, a partir do versículo 43, ainda sobre o final de semana, irmãos. Queria dar uma palavrinha de reforço como pastor da igreja. Hoje à noite, um programa de louvor especial aí que nós teremos. Muito importante para você vir participar, ligar para um amigo. Esses cultos, quando a gente faz assim, irmãos, é para a gente ser mais missionais, né? Não só para a gente participar, mas convidar alguém, convidar as pessoas. Quando a gente faz essas promoções, hoje tem promoção de croissant aí à noite, né? Na verdade, é uma oportunidade para você falar para um amigo, pagar para ele um lanche e falar, quero que você venha participar da minha igreja hoje, assistir um culto diferente. A gente tem que ser assim, sabe, irmãos? A gente tem que aproveitar, né, esses momentos que a igreja faz de confraternização e abrir um pouco mais, né? Que às vezes no culto, quando por exemplo, no sábado de manhã, que tem a escola bíblica, o culto um pouco mais extenso, mas quando a gente tem um programa diferenciado, não é apenas para você participar, mas acima de tudo, para você mandar uma mensagem para o teu amigo. O maior presente que você pode dar para alguém é essa pessoa conhecer Jesus, ter a vida eterna, aceitar Jesus como Salvador. E esses programas são muito especiais. Amanhã, na Santa Ceia também, só queria dar uma alertinha para os irmãos. No nosso momento de mordomia vai começar um pouquinho mais cedo. A ceia amanhã às 18 horas, 6 horas da tarde, mas às 17h30, as nossas tesoureiras vai estar aqui à disposição dos irmãos. Você que se organizou para ofertar e dizimar amanhã, não, logo quando chegar na igreja aqui, um pouco antes de começar a ceia, porque durante a ceia, depois não vamos ter essa oportunidade, vamos fazer um pouquinho antes, né, das 17h30 até as 18 horas, a oportunidade dos irmãos praticarem o seu momento de mordomia, de contribuição para o reino de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Vamos voltar para o Evangelho de João. São tantas coisas, né, a igreja Mas não que eu fique triste, não. Eu fico muito feliz, porque essa igreja é uma igreja viva. Tem tantos programas que a gente, né? É difícil o final de semana que a gente não tem algo para fazer, algo especial. É sempre um programa, um evento, um curso, né? A gente, graças a Deus, é muito bem envolvido no reino de Deus, na casa do Senhor. Irmãos, no capítulo 1 de João, a gente falou sobre o Logos divino, Deus que criou todas as coisas. Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ainda no capítulo 1 a gente apresentou Jesus como Cordeiro, e João Batista apontando para Jesus, no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 2 a gente descobriu que Jesus, o primeiro dos milagres fora do tempo, foi num casamento, ele transformou água em vinho. Foi um momento muito especial ali, em João capítulo 2. No capítulo 3 teve o diálogo mais importante da história. Jesus encontra um homem chamado Nicodemos, e para Nicodemos ele cita o maior de todos os versículos, foi para um homem, que é o capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, como é que é? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que assunto maravilhoso que nós podemos aprender naquele diálogo de Jesus. Assim como a serpente foi colocada no centro do arraial ali israelita, Jesus seria pregado e atrairia todas as pessoas para ele, Jesus como Salvador. Capítulo 4, na semana passada, nos primeiros versículos, Jesus, o Messias, se revela para uma mulher. Olha que interessante. E não era nem israelita, era uma samaritana ainda. Eu, quando leio esse texto da mulher samaritana, eu quase vejo ela gaguejar. Você é o Messias de verdade. E ele fala, sou eu mesmo que falo com você.
Jesus se revela para a mulher samaritana, e anuncia e fala que procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Agora, João, de uma forma muito maravilhosa, a partir do versículo 43, vai citar um milagre de Jesus. Vamos ver juntos? Vamos meditar juntos? Deixa a Bíblia aberta, deixa o Espírito Santo falar com você agora nesta manhã, a partir do 43, vamos ler assim. Eu estou com a NVI, a tradução com a Bíblia que eu estou hoje, diz assim: depois daqueles 2 dias, ele partiu da Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram as boas-vindas. Eles tinham visto tudo que Jesus fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus filhos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que hora seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: seu filho continuará vivo. Assim creram ele e toda a sua casa. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Irmãos, não é maravilhoso a gente olhar para um milagre desse, E é claro, eu não tenho a pretensão de um texto como esse, num milagre maravilhoso desse, esgotar todo esse assunto. Mas com certeza hoje, e depois um pouco mais nos nossos pequenos grupos, nossos PGs durante a semana, os irmãos vão debater, e o Espírito Santo que trabalha no coração nosso, trabalha na igreja, ele com certeza vai trazer outros elementos interessantes para a nossa vida espiritual. Esse texto aqui, na minha tradução, fala, o título diz desse texto: Jesus cura o filho de um oficial. No nosso pequeno grupo, homem de fé. Nós vamos trabalhar a questão do homem de fé. É interessante que Jesus, pelo porte físico dele, ele era um homem forte fisicamente. E até a cruz dele ter suportado tudo que ele suportou, uma noite sem dormir, da forma que ele foi chicoteado, e até a hora que ele expirou na cruz, a gente consegue concluir que ele era um homem muito forte. E aqui também, nas viagens de Jesus, se você pegar um mapa, no começo do capítulo ele está em Samaria. Se você olhar no mapa, Samaria está no centro de Israel, geograficamente. Aí ele vai para a Judeia, Judeia é Jerusalém, ele vai para o sul. De repente ele volta para a Galileia, mais de 200 quilômetros. Essas viagens eram a pé. Ele vai lá para a Galileia. Chega na Galileia, ali naquela região. De repente ele vai para Caná da Galileia. Só da Galileia até Caná dá mais ou menos uns 30 quilômetros aproximadamente. Fazia isso a pé. Jesus era um homem fisicamente, e quem acompanhava ele não tinha parada. Era realmente uma jornada intensa, realmente acompanhar o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, depois ele desce. É interessante que os samaritanos acreditam em Jesus por aquilo que ele fala, pelo ensinamento de Jesus.
Tem pessoas que conhecem Jesus através do ensinamento. Um pouquinho antes, olhando o contexto, no versículo 39, fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele. Ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, 41, muitos creram nele. E aí eles creram por causa do ensino. É interessante isso, né? Acreditar em Jesus por causa do ensino. Mas Jesus desce para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele realiza muitos milagres. Aonde Jesus passava, vidas eram transformadas, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas. E aí ele sai da Judeia e vai para a Galileia. Quando ele chega na Galileia, os galileus vêm falar de Jesus, eles também acreditam em Jesus, mas não é pelo ensino. Dá uma olhadinha, né? 45. Quando chegou a Galileia, a mais de 200 quilômetros a pé, né? Os galileus deram boas-vindas. Eles tinham visto tudo que Jesus fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Olha que interessante. Uns acreditaram em Jesus, samaritanos, por causa do ensino. Os galileus acreditaram por causa dos sinais. Mas Jesus chega, possivelmente quem vem de Jerusalém, e chega na Galileia, a primeira cidade ali chama Betsaida. E aí ele chega lá, tem as boas-vindas, muitos acreditam em Jesus, mas ele sobe a montanha, as montanhas, e viaja mais 30 quilômetros, e chega em Caná da Galileia, no lugar onde ele transformou água em vinho. Mas quando você olha para o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, esse lugar tem 3 nomes na Bíblia: Mar da Galileia, Lago de Genezaré e Mar de tem Tiberíades e Quinerite, que é a violinha que os judeus usam, um instrumento. O formato do Mar da Galileia forma essa viola, assim, dá uma lembrança, como fosse o bojo de um violão, mais ou menos assim, só que é da viola judaica. E era este lugar. E Jesus deixa aquele lugar, viaja um pouco mais, sobe a montanha e vai em Caná. Do outro lado de Tiberíades, normalmente atravessavam a barco, havia um homem que estava com um filho doente. Ele era oficial do rei Herodes. Esses oficiais, ele tinha uma alta posição financeira. Mas, irmãos, não basta você ter grana. Não basta você ter dinheiro. Tem certas situações que o dinheiro não resolve, que a grana não resolve. Possivelmente aquele homem, quando o filho começou a ficar doente, ele procurou os seus recursos, alguém fez alguma análise, mas uma febre estava consumindo aquele jovem. E ele estava cada momento mais enfraquecido. E a notícia que Jesus havia chegado na Galileia e agora estava em Caná, fez ele ir atrás, sabe, irmãos, de Jesus. Naquele momento, aquele homem mostra um detalhe muito interessante. Ele amava seu filho. Ele tinha um amor muito grande pelo seu filho. E ele sabia, o diagnóstico com certeza apontava que ele não teria muito tempo de vida. E como o dinheiro não resolvia, a situação não resolvia, ele foi até uma pessoa que poderia dar solução para o seu problema. E essa pessoa é a pessoa de Jesus. Glória a Deus, irmãos, quando nós vamos a Jesus. Irmãos, no momento de necessidade, nós devemos ir a Jesus, sim. Melhor ainda quando está tudo bem.
Está tudo bem com você? Vem para o culto hoje. Está tudo bem com você? Vem para a Santa Ceia amanhã. A gente não pode procurar Jesus só no momento de necessidade. Em todos os momentos nós devemos buscar o Senhor. Mas é claro, no momento de maior necessidade, Ele é o amigo de todas as horas. Ele está conosco. Ele prometeu para nós lá, a última palavrinha do Evangelho de Mateus: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E graças a Deus que nós já reconhecemos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Quem já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a mão. Dá um glória a Deus. Melhor ainda, dê um aplauso para Jesus agora. Você que aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Glória a Deus. Ele é a nossa solução. Glória a Deus. Aquele homem vai até Jesus. Aquele homem vai até Jesus. E chega até Jesus. E fala assim, irmãos, para Jesus, né? Mais uma vez visitou Caná, porque versículo 46, transformado em água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Ele não chega para Jesus de qualquer jeito. Ele chega para Jesus e se derrama diante de Jesus. Irmãos, nós podemos, graças a Deus que temos uma aliança com Jesus, poder nos derramar perante Jesus, poder suplicar. O melhor lugar para a gente chorar é nos pés do Senhor Jesus Cristo, irmão. Melhor do que nas mãos do delegado da delegacia, melhor do que num hospital. Melhor lugar que nós temos para nos derramar, para nos lançar diante do Senhor, para contar tudo para o Senhor. O melhor lugar é aos pés do Senhor Jesus Cristo. Tem um louvor antigo que conta a história de Maria, que ficou aos pés de Jesus, né? Ouvindo Jesus, enquanto Marta fazia os afazeres, e fala que aos pés de Jesus é o melhor lugar do mundo. Realmente, irmãos, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador nosso. O melhor lugar do mundo é aos pés de Cristo, o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores. E aquele homem chega e fala, suplicou, meu filho. Filho é a história da gente. Filho é sangue da gente. Filho, a gente dá o melhor que a gente puder para os nossos filhos. A gente quer que os nossos filhos tenham aquilo que a gente não teve, mas a gente faz questão de fazer isso. Nossos filhos são os mais lindos. Os melhores netos são os nossos, não são? Brincando aí, está cheio de neto bonito aí também, tá? Mas Jesus, aquele homem pede para Jesus, mas naquele momento que ele suplica para Jesus, Jesus vai trabalhar a fé dele. Não é uma simples provação, não, é mais do que isso, é algo totalmente diferente. Jesus quer mudar a fé dele. Esse homem acreditava em Jesus. Se ele foi até Jesus, ele tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, mas havia um detalhezinho que Jesus precisava virar na vida desse homem. E a impressão que dá, até que Jesus estava desdenhando do homem. Ele não estava desdenhando do homem. Ele fala assim no versículo 48, olha a prova que Jesus fala. Jesus, se vocês não viram os sinais e maravilhas, nunca crerão. Quando aquele homem suplica para ele, e ele fala assim, se vocês não viram os sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. Ele está falando de uma fé, que é a fé popular. Sabe, a síndrome de Tomé, eu preciso ver para crer.
Mas a verdadeira fé, que Jesus estava querendo dar uma virada aqui com ele, é que na verdade nós precisamos crer para ver, e não apenas ver para crer. E quando Jesus fala isso para aquele homem, assim no versículo 48, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus estava chamando a atenção dele. Aquele homem realmente queria ser curado. Ele estava disposto a crer em Jesus realmente. Ele estava querendo ver primeiro para depois crer. E Jesus queria trazer ele e dizer: acredita primeiro que eu vou fazer uma obra. E quando Jesus faz isso, aquele homem demonstra que realmente ele crê primeiro para depois ver. Olha só que interessante, no 49, o oficial do rei diz: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Quando ele fala assim, a fé dele volta no lugar que era preciso estar. Naquele momento, ele não desistiu. Jesus estava tratando com ele mais ou menos como ele fez com a mulher que pede: preciso crer primeiro. E aí ele fala: Senhor, eu acredito, mas por favor, vem logo. Senhor, ainda tem jeito. Se demorar muito, não vai ter mais jeito. Vem logo, Jesus. Quando ele faz assim, ele toma essa palavra agora, a fé dele foi ativada. Aí estudou uma lição agora, a última série de lição, modo missão. Aqui Jesus está trabalhando com ele o modo fé. Aí ele muda para o modo da fé. Ele não quer ver os sinais primeiro para depois crer. Mas ele crê porque agora ele vai ver. E quando ele demonstra isso e pede, naquele momento, no versículo 50, Jesus responde: pode ir, o seu filho continuará vivo. Vai para casa. Teu filho está curado. Quando Jesus fala isso, teu filho vive, teu filho não vai morrer. Jesus estava curando ele, curando o filho dele naquele momento a 30 quilômetros de distância. Ou seja, agora ele estava com fé. Ele não estava querendo ver para crer, mas ele estava crendo para ver. Então pode ir tranquilo que agora a bênção chegou. E quando Jesus libera esse momento para ele, ele fala assim, olha o versículo 50, a parte B do versículo. Ou a parte D, né, na verdade, né? Versículo 50. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O homem, presta atenção. Bíblia Sagrada é alimento para a gente mastigar devagar. Às vezes a gente não entende porque a gente lê muito rápido. A gente não percebe contexto. A gente não olha, não percebe o verbo. A gente não percebe a ação. E a ação aqui está muito claro. O homem creu na palavra de Jesus. Irmãos, a coisa mais difícil, nós estudamos uma lição sobre depressão, a coisa mais difícil que tem, é quando as pessoas não acreditam na palavra. É quando a gente mostra para alguém a razão da nossa fé, por que nós cremos, e diz assim, mas o meu pastor fala diferente, mas a minha igreja fala diferente. Mas o ciclano fala diferente, e aí as pessoas têm dificuldade. Mas uma coisa é séria, como aqui no caso desse homem, nós devemos crer ou não na palavra.
Diante de uma verdade, é ela que prevalece. Eu já falei isso, eu vou falar de novo. Eu sou adventista da promessa, graças a Deus, pela fé. Não é... Conheço a minha igreja e sei dos defeitos que ela possa ter, em parte administrativa e em outras partes. Mas uma coisa é séria, a Igreja Adventista da Promessa acredita na Bíblia. Glória a Deus. Eu já participo de reuniões da comissão teológica, que pode ser quem for, a hora que alguém cita um versículo bíblico, diante da palavra do Senhor, a gente fala, peraí, a palavra de Deus está falando isso e pronto. Bíblia, para Adventista da Promessa, é tudo para nós, amém, irmãos? Glória a Deus. Nós devemos ser guiados por qualquer coisa, mas nós temos que ser guiados pela palavra. Nós temos uma doutrina maravilhosa, uma doutrina rica, que está na palavra. Agora, se alguém não quer crer na palavra, o problema é dessa pessoa. Mas a que a Bíblia, o que a doutrina, o que ela ensina é verdade, e ela tem que estar de acordo com o contexto da palavra do Senhor. Assim como aquele homem, aquele oficial, que algumas versões mais antigas usam até um termo um pouco usual, né? Ele era um diminutivo de rei, ele coloca assim, régulo, né? Essa palavrinha nas versões mais antigas colocava isso, né? Usa essa palavra que é diminutivo de rei, né? Esse homem tinha uma alta posição, mas naquele momento ele deixa a posição de lado e crê na palavra. Eu e você, meu querido irmão, diante da palavra, vamos confiar na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, rica e poderosa para nós, amém, irmãos? Estando ele a caminho, então o homem confiou na palavra e foi embora. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícia que o menino estava vivo. Quando chegar em casa, já tinha gente sorrindo. Teu menino está vivo, teu menino está vivo. Ele sarou, ele sarou. Aí ele pergunta, né? Que horas que o seu filho, que horas que... Aí o pai, para ter certeza da hora do milagre, quando perguntou a que hora seu filho tinha melhorado, disseram, a febre deixou ontem a 13h ou a 7h. O horário do dia israelita é assim, primeira hora era 7h, segunda hora 8h, terceira hora 9h, meio-dia, hora sexta. 3h, hora nona, 7h, 1h. A NVI já coloca o horário aqui que ele falou. Ele viajou mais 30 quilômetros, chegou em casa e encontrou e perguntou, a distância que estava longe, né? Ele perguntou, mas que horas que aconteceu isso? 1h. Quem estava ali não sabia o que tinha acontecido. Mas o pai sabia que a 1h Jesus falou para ele assim, vai que o teu filho está curado. E ele acreditou e foi andando com fé, seguindo os passos de fé, confiando, quem sabe já agradecendo, quem sabe já glorificando, acreditando na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 53, então o pai constatou que aquela hora foi exatamente a hora que Jesus dissera, porque Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. A gente não sabe o que estava acontecendo com aquele rapaz, se era uma infecção, o que era que estava acontecendo ali com ele. Sei que sobre a autoridade, a palavra de Cristo, quando Jesus diz a bênção chega, quando Jesus libera uma bênção para a tua vida, meu irmão, a bênção chega, seja ela material, seja ela física, seja ela espiritual. A bênção acontece quando o Senhor Jesus Cristo reina e quando nós confiamos no reinado do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem acreditou e a bênção chegou, aleluia! E ele vai para casa feliz da vida, glória a Deus. E assim, a última parte do versículo 53, assim creram ele e toda a sua casa. Ele chega em casa,
O filho está bom, ele dá um abraço no filho, ele chama a esposa, chama os empregados, chama todo mundo e fala assim: ele melhorou ontem 1h da tarde. Olha, ontem, 1h da tarde, eu estava falando com Jesus. E Jesus falou que o teu filho, que ele iria viver. E eu vim para casa na hora que ele falou. Quem curou o nosso filho, quem curou o meu filho, foi Jesus de Nazaré. Lá longe, a 30 quilômetros daqui, ele liberou a bênção. Toda a casa se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Uma fé que contagia, uma fé que salva a casa, que salva a família. Assim, naquele momento, eles poderiam dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E esse foi mais um milagre, o segundo milagre, quando Jesus veio da Judeia para a Galileia, diz assim o Evangelho de João.